E apesar de ter a menor receita entre as principais petroleiras do mundo, a Petrobras liderou o pagamento de dividendos aos acionistas no primeiro semestre de 2023. Só para ter uma ideia, a companhia desembolsou 10 bilhões 920 milhões de dólares em dividendos aos acionistas. A ExxonMobil, que registrou a receita 3 vezes maior do que a Petrobras, distribuiu 7,4 bilhões de dólares. Chevron, 5,7 bilhões e a Shell, 4 bilhões de dólares. Segundo a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a análise revela uma preocupante relação entre dividendos e investimentos líquidos na Petrobras, apontando a necessidade de uma reavaliação nas políticas de distribuição para garantir a sustentabilidade e o futuro da companhia. Inclusive, Paula, esse é um assunto bastante importante que a gente tem debatido bastante, né? Desde a mudança da política de preços da Petrobras, toda essa defasagem. A gente falou também sobre a mudança na política de dividendos, que acaba trazendo um pouco a política de dividendos um pouco mais para perto do que é a realidade do cenário internacional, dos seus pares internacionais. Justamente a Petrobras acabou pagando bastante porque no primeiro trimestre, né, teve ainda a política anterior, no segundo trimestre também, né? Na verdade é o primeiro trimestre do ano passado, o último trimestre do ano passado, que acabou sendo pago no primeiro trimestre e o do primeiro trimestre no segundo trimestre, ou seja, no primeiro semestre do ano a Petrobras distribuiu mais de 10 bilhões de dólares, ou seja, né, mais do que os próprios pares no cenário internacional, e isso, né, acaba trazendo uma preocupação, né, se a Petrobras está distribuindo demais, está deixando de fazer investimentos, está deixando de olhar para algum negócio, está fazendo mais do que poderia, e claro que com essa defasagem isso acende mais alerta, como a gente trouxe aqui dessa organização, né, dos engenheiros da Petrobras, que mostra preocupação com o futuro da companhia. Muito embora o próprio presidente da companhia, Jean Paul Prats, falou que a Petrobras não está perdendo dinheiro, que a Petrobras vai continuar com essa política de preço, vai continuar com a política de distribuição de dividendos e que isso não está fazendo nenhum tipo de interferência nos resultados da companhia e que, se for necessário, quando chegar um limite ali do aceitável, deve promover uma elevação nos preços dos combustíveis. Felipe, fato importante, né? Fato é, inclusive, que essa política de preços da Petrobras ainda ela é muito incerta, né? Ainda é vista até pelos grandes especialistas do setor ali como algo nebuloso, ainda não tem ali uma clareza, né? Até quando a Petrobras, de fato, vai conseguir aí manter, né, essa política sem esse reajuste de preços? Principalmente a gente está vendo aí, né, as previsões, inclusive, aí de aumento do preço do barril de petróleo, a previsão justamente, né, a falta ali justamente essa defasagem, né, ela é absorvida pelos caixas da própria Petrobras, mas até quando, né? Essa acho que é a pergunta principal, até quando a Petrobras vai conseguir aí de fato manter, né, essa política nacional com o barril do petróleo subindo? Claro, a gente tem ali, né, o câmbio um pouco abaixo do que estava lá atrás quando foi anunciada a política, né, a mudança dessa política de preços, mas ainda assim o barril do petróleo também estava muito abaixo lá atrás e agora subindo, né, ali, trazendo aí uma disparidade, uma defasagem muito grande em relação ao valor do preço do barril com o preço interno, que não se sabe exatamente quais são esses parâmetros que a Petrobras está usando, o quanto isso está de fato afetando ali o caixa da companhia. O resultado do segundo TRI, ele pega um pouco parcial essa mudança de preços. Muitos especialistas acreditam, Felipe, que somente no terceiro trimestre, o resultado do terceiro trimestre vai ficar um pouco mais claro justamente o impacto dessa, né, absorção aí de preços pela Petrobras, né, essa absorção da diferença do barril do petróleo ali em relação ao que está sendo cobrado internamente, né? A gente vê que está sendo segurado, né, o preço do barril do petróleo, o preço do barril não, está sendo segurado o preço da Petrobras internamente ali, de uma forma até artificial, porque não se traz aí justamente um esclarecimento de qual é esse parâmetro que está sendo seguido pela companhia. Pois é. E só repercutir rapidinho, que eu li aqui agora, só que a gente está falando de Petrobras, eu acabei de ver aqui que o Citi, ele rebaixou a recomendação de Petrobras de compra para neutro / alto risco. Pois é, Paula, justamente é o risco dessa política de preços. A Abicom, inclusive, acabou de soltar, né, o relatório
da paridade internacional e a Petrobras agora com 26 centavos de defasagem na gasolina, 86 centavos, né? A Petrobras vendendo 80 no cenário internacional e R$ 1,29 no diesel, 30% de defasagem em relação ao preço praticado internacionalmente. E as consequências a gente já vê, inclusive a notícia que a gente trouxe anteriormente, que essa defasagem toda aí acaba atrapalhando as distribuidoras independentes que acabam não conseguindo, né, equilibrar os preços com o cenário de importação. Essas distribuidoras independentes que compram petróleo no cenário internacional mais caro, obviamente, porque a Petrobras está vendendo mais barato, e aí elas não conseguem distribuir porque o preço está muito acima do que o praticado pela Petrobras e acabam não conseguindo ter essa concorrência.